Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Muito bem, meus queridos, hoje, 33º domingo do tempo comum, e nós nos reunimos tendo essa oportunidade, não é, de refletirmos sobre as coisas últimas. Hoje, a liturgia nos oferece, e é bonito, né, nós pensarmos a graciosidade, a grandeza da igreja que quer educar os seus filhos, quer nos ensinar de forma pedagógica, nos oferecendo uma caminhada. E se nós bem percebemos, durante todo o ano nós vamos caminhando com Jesus Cristo, não é? Independente do ano que seja o ano A, o ano B, o ano C, nós fazemos uma caminhada com Jesus Cristo, principalmente durante o tempo comum, não é? Ele caminhando rumo a Jerusalém. E nós agora encerrando, não é? Já no penúltimo domingo deste tempo, nós temos a oportunidade de refletir no Evangelho esse discurso escatológico de Jesus Cristo, falando dos últimos tempos, né? Falando da finitude da matéria. Talvez sejam coisas que nós não gostemos ou não gostamos de ouvir, não é? Quando nós falamos do fim, quando nós falamos de morte, essas coisas últimas escatológicas, por vezes ainda tem um tabu na nossa vida e na nossa história, e são coisas que por vezes nós não gostamos de refletir, não é? Mas vamos fazer um esforço para que isso possa adentrar no nosso coração e pouco a pouco a gente vai desmistificando certas coisas e aprendendo, não é? Que a morte não é o fim, que mesmo que se finde a matéria, nós temos um Deus que é infinito, que é eterno. E é com Ele que nós devemos contar na nossa vida, não é? Sim ou não? Muito bem. Talvez nós deveríamos fazer uma leitura da liturgia que hoje nos é proposta, tendo como base Lucas 18, lá no seu versículo 8, onde Jesus vai dizer o seguinte: será que quando o Filho do Homem voltar, ainda vai encontrar fé sobre a terra? É um bom questionamento, não é? Para nós pensarmos e refletirmos durante a nossa reflexão dos textos. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Bem, a primeira leitura de hoje é um trecho tirado do livro de Malaquias. Malaquias escreve, e no seu texto ele vai refletir sobre certas coisas, principalmente as ações do homem, não é? Boa ou ruim. Ele trabalha essa questão de que os maus parecem prosperar, os ímpios, aqueles que praticam maldade, parece que não há justiça para eles aqui nesta terra, não é? Parece que eles vivem e morrem na bonança, enquanto muitos que são bons, por vezes têm recompensas ruins, não é? E aí ele vai dizer, trecho de hoje, não é? Que nós lemos na primeira leitura: no dia do Senhor vai acontecer um julgamento, não é? E a leitura nos diz que os ímpios, aqueles que cometeram maldades, serão queimados como palhas e nada sobrará. É uma leitura forte, não é? Para dizer sobre o julgamento, sobre o dia do Senhor. É claro que os judeus naquela época tinham uma ideia diferente de dia do Senhor do qual nós temos hoje, não é?
Hoje nós entendemos que o dia do Senhor, além de ser o domingo, também será o dia em que Jesus, na sua glória, voltará, não é? E isso culminará também com o fim dos tempos. Mas veja, para um judeu, o dia do Senhor seria apenas o dia em que o Senhor estabeleceria o seu poder, renovando todas as coisas, tirando as injustiças, mas ainda assim, continuaria a vida, continuaria os governos, apenas o Senhor seria o Senhor, verdadeiramente de todas as coisas. Esse mundo continuaria, as pessoas continuariam, apenas o Senhor iria reinar e estabelecer sua justiça. Mas veja, meus queridos, a partir desse ponto nós podemos refletir sobre a vida e sobre como também parece para nós injusto, não é? Que pessoas más prosperem, não é assim? Enquanto pessoas boas, por vezes, definham. Não acontece isso? E a gente acha injusto. Porque pessoas que às vezes são corruptas, roubam, mas têm um estilo de vida que às vezes passa até inveja, né? Em outras pessoas, enquanto nós temos pessoas ainda tão lutadoras, que são boas, fazem o bem, são honestas, e por vezes são afligidas, e às vezes morrem mortes, muitas vezes até indignas, não é? Com tanto sofrimento. Poderíamos nos perguntar, de onde está a justiça ou a misericórdia de Deus, não é? Veja, meus queridos, há um ditado que diz que aqui o que se faz, aqui se paga. Vocês já ouviram isso? O que vocês acham? É um ditado verdadeiro? Sim ou não? Penso que não, não é? Por dois motivos. Vejamos, se tudo que aqui se faz, aqui se paga, pode acontecer nas coisas boas e nas coisas más, não é? Mas como eu já disse há um pouco atrás, pessoas boas são acometidas de coisas ruins. Então, que paga é essa, né? Que eu faço bem e de repente sou atormentado por doenças e de repente passo sofrimentos na minha vida? Então, esse ditado, olha, não é verdadeiro, não é? Não é verdadeiro. Às vezes se diz isso porque uma pessoa às vezes é ruim, é um bandido, é uma pessoa má e de repente, por consequência das suas ações, ela é morta por aí, não é? E aí a pessoa diz, olha, aqui se faz, aqui se paga. Mas a paga verdadeiramente, a consequência daquela vida desregrada que aquela pessoa teve, não foi a morte. Por a morte matada, vamos dizer assim, não é? Mas a verdadeira consequência está na vida eterna. Vida ou morte eterna, não é? Esta é a verdadeira paga do que nós fazemos aqui, não é? Não é porque nós fomos acometidos por doença, não é porque tivemos uma morte ruim, que isso seja a paga das nossas ações. Mas a verdadeira paga, ou seja, a consequência desta nossa vida, está na eternidade. Ou junto com Deus, ou Deus me livre, junto com o capiroto, não é? Que escolhamos a melhor parte, não é? Sabe, toda vez que eu faço reflexões sobre as coisas escatológicas, eu me lembro muito daquele, eu diria, o bom bandido, não é? O bom ladrão que está ao lado de Jesus, não é? Porque ele teve a oportunidade de, nos seus últimos instantes, recordando os seus pecados, fazendo um exame de consciência, se reconhecer pecador. E da forma dele, ele pediu perdão a Deus, não foi? E o Senhor Jesus, naqueles últimos instantes da vida daquele
podemos dizer bom ladrão, não é? Ele vai dizer: ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha, meus queridos, sabe que diante do tamanho desta graça, a gente tem que refletir que nem todos nós teremos este tempo precioso para nos arrependermos, não é? Nós temos até o último suspiro, o último lapso de memória, não é? Para que a gente possa fazer um arrependimento sincero da nossa vida e alcançarmos graça. Mas será que nós sabemos se esse tempo vai dar, não é? Para a gente esperar até o último instante da nossa vida para pedir perdão a Deus? Será que a gente vai ter essa confiança de aguardar até o nosso último suspiro para reconhecer: Senhor, eu fui infiel, Senhor, eu pratiquei o que era mal, Senhor, eu me afastei de Ti? Será que nós podemos ter essa confiança para esperar até o último segundo da nossa vida para tentar melhorar, para tentar ter um encontro verdadeiro com Deus? Sabe, a tradição diz que esse bandido bom, não é? Chamava Dimas, não é? Então, será que a gente tem que esperar para ter essa mesma oportunidade de Dimas? Ou será que nós não deveríamos, desde agora, já preparar a nossa vida para que no nosso encontro com Jesus Cristo, no dia do Senhor, não é? Porque, eu já falei isso aqui várias vezes, se durante a nossa peregrinação terrestre Ele não voltar, não é? Tenhamos a certeza que na nossa Páscoa nós iremos ao encontro dEle. Cada um de nós. E aí? O que é que nós diremos a Ele? Me lembra muito aquelas passagens sobre aquelas parábolas de Jesus, quando Ele diz, não é? Que muitos virão até Ele e dirão: Senhor, Senhor. Não é? Eu estava lá quando o Senhor pregava nas praças públicas, eu ouvi Sua palavra, não é? E o Senhor vai dizer: não te conheço. Também nós, não é? De repente, se levamos uma vida descuidada, quando for o dia da nossa Páscoa e nós encontrarmos Jesus, poderemos dizer também nós: olha, Senhor, eu fui na Tua igreja, eu estava na fila da comunhão, eu fui agente de pastoral, olha, sempre rezei o terço, olha, fui aos grupos, olha, eu fui a todos os encontros. Mas de repente, meus queridos, mesmo nós aqui, fazendo essas ações rituais, pode ser que o nosso coração esteja longe de Deus. Esteja longe de Deus. E isso acontece, não é? Quando é que nós percebemos isso? Quando a nossa vida aqui dentro da igreja não condiz com a nossa vida lá fora, entre os nossos amigos, familiares, no nosso trabalho. Quando nós professamos algo maravilhoso aqui dentro, não é? Nessas quatro paredes, mas lá fora nós não somos amigos dos amigos, nós não amamos os nossos familiares, nós não cuidamos dos nossos, nós somos desonestos em nossos negócios, nós queremos levar vantagem sobre os outros, nós pensamos totalmente em nós e nada nos outros. Nesse momento, nós dizemos o não a Deus, não é? E um não bem grande a Deus. Meus queridos, por vezes eu fico pensando, parece que minhas homilias parecem serem bastante negativas, não é? Toda vez, quando eu termino, eu falo: nossa, mas será que precisava? Não é? Mas, sabe, tem que falar, não é? Meus queridos, a gente tem que ter esse cuidado, porque nós temos algo precioso na nossa vida, o dom da vida, mas principalmente a pérola que nos foi oferecida, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Infelizmente, como Jesus mesmo diz, por vezes nós damos essas pérolas aos porcos, não é? Quando nós não desfrutamos, não cuidamos,
Não é? Quando nós achamos esse tesouro escondido e não compramos todo aquele terreno, nós estamos dando aos porcos algo que é precioso, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Sabe, São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos traz uma realidade que acontecia, não é? Na igreja primitiva, quando Jesus subiu aos céus e prometeu que um dia voltaria na sua parousia, não é? Muitos pensavam que logo ele voltaria. Paulo era um desses que acreditava que durante a sua vida ainda, ele teria a oportunidade de ver Jesus retornando na sua glória. Mas, passando o tempo e ele percebendo que isso não aconteceria já tão rápido, não é? E de fato, já passados 2000 anos, ainda Jesus não voltou na sua glória. Ele notou que naquelas comunidades que ele tinha formado, haviam pequenos grupos de pessoas que estavam na ociosidade, ou seja, aproveitavam, não é, da oportunidade, dizendo, olha, se Jesus vai voltar logo, para que eu vou ficar esforçando em trabalhar? Não é? Para que eu vou ficar nessa labuta de sol a sol, pegando enxada? Vou ficar aqui, se puder partilhar dos bens dos outros, se não, não é? Paulo escreve para dizer, né? Olha, é preciso que nos esforcemos, porque essa nossa vida aqui precisa também do nosso cuidado, não é? Não é porque almejamos o céu, não é porque nós temos como objetivo a vida eterna, que nós vamos descuidar dessa realidade que é a criação de Deus, dessa realidade que são as pessoas que nos cercam, dessa realidade que é a natureza, não é? Toda essa, o que o Papa Francisco chama de casa comum, nós também devemos cuidar e valorizar, enquanto estamos aqui, claro, sempre com o nosso olhar fixo na vida eterna. Mas não descuidemos dos nossos relacionamentos, dos nossos trabalhos, não é? Não é porque são coisas passageiras que essas coisas não têm importância. O trabalho traz a dignidade do pão sobre a nossa mesa. Então comemos do pão do nosso trabalho, não é? Isso vale também para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades, para os nossos círculos sociais. Devemos cuidar da nossa vivência de todas essas coisas. O Evangelho de hoje, como eu disse, é um discurso escatológico de Jesus, porque fala das últimas coisas, não é? E é interessante como é que essa narrativa se inicia. Jesus percebe algumas pessoas admiradas, não é? Com a imponência do templo de Jerusalém, e até pelos rituais, não é? As ofertas que se ofereciam, as pessoas estavam magnificadas, eu diria assim, por toda aquela estrutura. Olha que o templo de Jerusalém, ele foi crescendo, não é? A primeira construção já foi mais modesta, depois, embora grandiosa, né? Quando, pelo menos para a época, quando Salomão o constrói, depois ele é destruído pelo rei Nabucodonosor, e aí é reconstruído, já nem tão naquela glória de outrora, não é? Mas quem o amplia, quem faz daquela estrutura grandiosa e bonita, na verdade, é Herodes, não é? Durante 4 décadas, né? Mais de 40 anos, ele está construindo, reconstruindo, aumentando e embelezando aquele templo. Tanto é que no tempo de Jesus, quando Jesus está ali no seu ministério público, não é? Já com 30 e poucos anos, aquele prédio, aquela estrutura ainda não está totalmente construída, não é? Totalmente reformada. Mas ele já é imponente e bonito.
Tanto é que foi dado a ele título de uma das 7 maravilhas do mundo, não é? Mas Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar. E ele vai dizer, olha, é como se ele quisesse mostrar que todas essas realidades que nós temos, mesmo as mais belas, não é? Que a gente ache, são realidades passageiras. E aquela beleza daquele templo, não é? Que as pessoas ficaram admiradas diante da construção. E sabe que eu me pego até pensando, não é? Eles estariam admirados como eu fiquei admirado quando eu fui em Aparecida e vi o santuário pela primeira vez. Eu fiquei encantado, maravilhado pela imponência, não é? Pela grandeza daqueles prédios, pela construção, a altura, de longe se dá para ver os espaços. Eu fiquei encantado. E eu me coloco por vezes naquelas pessoas que estavam também admirados com o templo de Jerusalém, não é? E Jesus disse, olha, chegará o tempo em que não sobrará pedra sobre pedra. Talvez até sobre a igreja, sobre o santuário nacional, não é? Chegará o tempo em que essas realidades terrenas não serão mais precisas, não é? Chegará o tempo que essa igreja aqui não será mais preciso, porque estaremos numa realidade celeste. Veja, tudo passa. De fato, o templo de Jerusalém foi destruído quase 40 anos depois que Jesus foi elevado aos céus, elevou-se aos céus. O templo foi destruído, Jerusalém foi invadida, não é, pelos soldados do Império Romano, sob o comando do general Tito, e foi destruída novamente o templo de Jerusalém, e até hoje ele não foi reerguido, não é? Sobrou-se somente o muro, chamado Muro das Lamentações. Veja, meus queridos, aqueles que estão ouvindo Jesus perguntam, que sinal tu nos dás que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Jesus, de fato, não responde, não é? Essa pergunta sobre quando e como e que sinal, mas ele fala para nós ficarmos atentos sobre essas realidades. E olha, veja que isso serve para nós hoje, nos nossos dias, como nunca serve, não é? Nós ficarmos atentos, porque em todos os momentos aparecem sempre esses profetas dos últimos dias, não é? Acontece uma guerra, um conflito entre um lugar e outro, já chega uma pessoa para dizer, isso é um sinal do fim dos tempos. Mas quantas guerras já tivemos nesses 2000 anos? Jesus mesmo vai dizer, não é? Olha, vai acontecer esses conflitos, mas ainda não é o fim dos tempos. Quantas pandemias nós tivemos, e em todas elas, inclusive essa última, não é? Que foi uma coisa calamitosa e terrível. Quantas pessoas se levantaram, profetas, não é? Dos últimos dias para dizer, é o fim dos tempos. Não foi assim? Quantas vezes, quando se muda, não é? De um século para o outro, de um milênio para o outro, não surgem tantos profetas por aí para dizer, olha, 1000 anos passarão, mas 2000 anos não passarão, é o fim dos tempos. Olha, virada de século, não é? É o fim dos tempos. Conflito não sei na onde, é o fim dos tempos. Passa um cometa não sei na onde, é o fim dos tempos. Sabe, meus queridos, mais uma vez eu vou reforçar essa ideia, não é? Temos que ficar atentos para que a gente possa não cair, não é? E colocar um medo sobre o nosso coração diante dessas realidades, dessas falsas profecias, porque ninguém de fato sabe quando Jesus vai voltar, quando é esse dia do Senhor, o fim dos tempos, não é? Mas uma coisa nós devemos saber: o nosso fim terrestre é uma realidade que nós
podemos já imaginar, não é? Nós esperamos que seja longo, não é? Que seja ainda bastante à frente, mas é uma realidade que nós devemos estar preparados. Eu acho bacana aquelas pessoas que já se preparam ao ponto de pagam uma funerária, não, vou deixar tudo arrumadinho, né? Escolhe até o caixão, não faz isso? Esse caixão parece que é bonitinho, vou colocar um com janelinha, né? A pessoa pode me ver, né? Almofadinha, quero com travesseirinho, né? Aquela coxinha aqui, tudo bonitinho, né? Eu quero que essa roupa, escolhe a roupa, não é? Um paletózinho bonitinho, as mulheres colocam a maquiagem, não é? Deixa tudo arrumadinho, fala para os parentes ainda, olha, quero que me enterre lá junto com meu avô e minha avó. Não é desse jeito? Mas preocupa-se com a matéria. Mas e quanto à nossa alma, não é? Com o cuidado para com o nosso espírito, para que ele também possa estar, não é, preparado para o encontro, para os nossos últimos dias aqui. Porque por vezes, senão nós podemos ser enterrados com toda a pompa, mas de repente o nosso espírito, a nossa alma, ao encontrar com Jesus, não vai ter toda a pompa, não é? Toda a pompa. Precisamos também cuidar, não é? Se estamos preparando e pagando as nossas funerárias, os nossos planos para ter um enterro decente, cuidemos também, não é? Da nossa alma, para que possamos estar preparados para os nossos últimos dias. Dimas teve a sorte de encontrar com Jesus e mudar a sua história no seu último instante, mas eu não sei, não é? No meu último instante vai dar tempo? Então, o tempo talvez seria hoje ainda, não é? Hoje, para mim emendar a minha vida, para mim dizer ao Senhor, Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. Eu quero estar contigo no paraíso. Aquelas moradas que o Senhor preparou para mim também, eu quero adentrar naquelas moradas celestes. Eu quero estar na igreja da Jerusalém celeste. Eu quero estar em comunhão contigo. O meu objetivo é o céu, não é? Tem que começar hoje, meus queridos. Hoje, porque nós não sabemos o amanhã. Então, muito mais que preocupar com o dia que o Senhor vai voltar, com o fim dos tempos, deveríamos estar preocupados com agora, não é? Como nós estamos vivendo a nossa vida, quais são os nossos objetivos, o que é que nós estamos buscando na nossa história? Será que as nossas metas condizem com que Jesus, com o que Deus quer para a nossa vida? É um bom questionamento, não é? Será que Jesus, quando voltar, vai encontrar fé sobre essa terra? Ou seja, vai encontrar pessoas que estão buscando viver de acordo com o que Ele quer para cada um de nós? Vamos pensar sobre isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor.